Você que é investidor da CBA certamente sabe que na data de hoje saíram os resultados. E eu quero trabalhar nesse vídeo um pouco do que aconteceu com a empresa e por que ela novamente reportou um prejuízo. E claro, para isso eu preciso trazer vocês aqui para a tela e eu quero iniciar no meio aqui do documento. Por quê? Porque isso daqui vai ser fundamental para você compreender toda a linha de raciocínio que eu quero trabalhar aqui com vocês. Bem, para a gente compreender então de início, eles disseram que no primeiro trimestre de 2024, apesar de uma melhora no lucro bruto comparado ao primeiro tri de 23, o principal efeito para a apuração do prejuízo foi o resultado financeiro negativo. O que estamos falando aqui? De juros. Basicamente estamos falando de juros, que foi isso daqui que comeu praticamente todo o resultado da companhia, tá bom? E eles continuam. Comparado ao quarto trimestre de 2023, o primeiro de 24 também representou uma melhora no lucro bruto e o que? Piora no resultado financeiro líquido. Gente, eu tenho falado em inúmeros vídeos a relação do endividamento que a empresa tem e o descasamento de fluxos aqui, não só de fluxos, mas também de moedas e indexadores. Não faz nenhum sentido aqui o que a empresa fez. Eu já coloquei em alguns outros tantos vídeos que a empresa ela tem majoritariamente a sua receita advindo do real. E qual que é a característica da sua dívida? É real? Não. É dólar. E aí você tem que concordar comigo que os juros americanos têm subido a níveis muito altos a ponto de muitas pessoas preferirem tirar o seu capital ali de ações e investir na renda fixa americana. Pensando nesse cenário, o endividamento, claro, não foi por culpa da CBAV, mas de uma certa maneira uma forma errada de se proteger em relação ali à sua operação e em relação ao seu endividamento, ela colocou a dívida em dólar e isso não está casando nada bem, gerando um resultado financeiro, ou seja, juros mais e mais altos a cada vez. Então não importa se a empresa ela vai lucrar mais no seu lucro bruto, não importa se ela vai vender mais, não importa muita coisa. Por quê? Ela não tem uma demanda que vai oscilar tanto em relação a um trimestre e outro, em relação a um ano e outro. O próprio LME, que basicamente é o valor do alumínio, também não está em grandes patamares, mas também está em algo razoável. Razoável ao ponto de até players chineses que não têm uma eficiência operacional tão grande quanto a CBAV estarem gerando lucro porque não tem essa dívida, esses juros aqui que tem que pagar da dívida americana, da dívida em dólar, tá bom? Seguindo aqui, eles disseram, além do efeito positivo do primeiro trimestre do ajuste do valor do mercado nos contratos futuros de energia, eu já até brinquei falando que a CBAV ela podia fechar a fábrica de alumínio e ficar vendendo aqui energia, porque ela tem realmente usinas muito interessantes lá, se eu não me engano são mais de 15 usinas que eles têm lá dentro, tá bom? E isso gerou um resultado bastante positivo. Bem, pra gente então finalmente começar os resultados, começar do começo, como diria um professor que eu tive, vamos começar aqui falando da CBAV, um pouco do release de resultados, enfim, eu fiz aqui alguns grifos no que seria mais importante a gente pelo menos passar os olhos. De início você precisa ver que em relação ao preço médio do alumínio está em 2.200 a tonelada, 2.200 dólares praticamente aqui a tonelada, uma variação de 8% em relação ao primeiro trimestre lá de trás, mas uma variação quase que nula em relação ao quarto trimestre. O que é importante você ver? Você tem que ver que lá no primeiro tri, uma variação pequena, 8% para uma commodity não é muita coisa. Para o quarto trimestre, essa commodity estava um pouquinho mais alta, estava em 2.200 e alguma coisinha. Agora está 2.199. Fato é que commodity oscila, é natural. Agora, por que a empresa, ainda com essas oscilações, não consegue gerar lucro? Bem, isso eu preciso trabalhar melhor com vocês. Porque ela trouxe um prejuízo de 30 milhões em relação aqui, comparando a um lucro de 89 milhões no primeiro trimestre de 2023. E aí eu te pergunto, será que aquelas pessoas que compraram o CBAV pensando nos dividendos, pensando que seria uma baita de uma empresa, hoje com esses resultados aqui, estão no positivo com aquele dividendo? Claro, eu não estou querendo o mal do investidor, não é isso, mas me parece que a análise ela foi muito superficial, pautada muito em narrativas. E infelizmente esse relatório trouxe mais narrativas que eu espero que você não caia, porque narrativas não sustentam números nas empresas e eu te garanto isso. Olhando um pouco mais aqui, né, eles trouxeram que o volume de vendas de alumínio em relação ao primeiro trimestre foi positiva. Só que você vai ver no decorrer do documento que eles tiveram uma redução da venda de alumínios em relação ao quarto trimestre de 23 e, naturalmente, ficou muito próximo ao que foi o ano inteiro de 2023. 2023, especialmente no quarto trimestre, foi excepcional. Então, voltou meio que para a normalidade, tá bom? O outro ponto que eu acho que vale a pena você sempre ter em mente,
que é a alavancagem, que está em 7,89 vezes, ou seja, significa que em praticamente 8 anos a empresa paga todas as suas dívidas, considerando que ela não tenha prejuízos mais fortes e consumo de caixa maior do que ela está tendo, tá bom? Seguindo aqui, eles falam um pouco da variação do dólar, do LME, você pode depois dar uma olhada com bastante calma. Eu quero ir nas partes aqui que eu grifei, porque são as partes que eu considero que são mais importantes, tá bom? Eles colocam aqui o melhor mix de venda, com maior representatividade, de produtos de maior valor agregado. Maravilha! Significa que a empresa conseguiu vender aquilo que é mais caro. Isso é ótimo, a empresa está fazendo exatamente o que ela precisa fazer. E ela coloca principalmente Tarugo com relação ao quarto trimestre de 2023. E aí você se pergunta, André, então era para ter dado um lucro? Se não fosse a alavancagem que a empresa fez, se não fosse esse endividamento totalmente torto que a empresa fez, sim, era para dar lucro. André, o prejuízo não foi tão grande, por quê? Bem, eles explicam, houve a venda de ativos non-core, ou seja, ativos que não são a atividade principal da empresa, como parte do plano de recuperação da CBA, anunciado ali em 2023, com reflexo no incremento de caixa e EBITDA. Onde que você consegue enxergar isso melhor? Bem, você consegue enxergar aqui no ITR e você pode ir no balanço patrimonial. Lá você vai conseguir ver com bastante detalhe essa questão. Vamos procurar aqui o balanço patrimonial dela. Balanço patrimonial, maravilha. Você vai poder ver aqui o quarto trimestre, na verdade, o ano aqui de 2023 inteiro e o primeiro trimestre de 2024. Você vai ver nos ativos não circulantes, vamos falar exatamente aqui dos imobilizados, ou seja, estamos falando de máquinas ou, entre aspas, ativos non-core. Para o ano de 2023, eles estavam com 5 bi 220. Agora, eles estão com 5 bi 295. Opa, peraí. Então, quer dizer que eles não reduziram? Bem, me parece que eles não reduziram exatamente os ativos não core. Talvez eles tenham vendido algumas coisas e tenham alocado esse recurso em outro lugar, colocando para a sua atividade principal. Então, no geral, no balanço patrimonial, nós não conseguimos ver essa redução em relação às vendas desses ativos não core. E se foi feita uma venda, para onde será que foi destinado esse recurso? É importante o investidor saber. Seguindo aqui um pouco, né, eu queria trabalhar outras questões com vocês, e olha só que interessante, né? Eles colocam que o preço médio do alumínio no primeiro TRI ficou naqueles $2.200 praticamente a tonelada. Praticamente estável em relação ao quarto trimestre, que estava em 2,190 a tonelada, basicamente não mudou quase nada aqui. O que mostra, mais uma vez, que em relação ao vamos dizer assim, o trimestre passado, né, o quarto trimestre, que nós tivemos resultados muito ruins, porque ó, olha só, o prejuízo foi de 586 milhões no quarto trimestre. Se todos os números estão muito parecidos, por que será que deu essa diferença toda? Eu particularmente não consegui enxergar nada. Eu até fui olhar os resultados aqui individualmente, de cada qual, que depois a gente pode olhar com um pouco mais devagar, e você vai perceber que não houve uma mudança significativa, porque você tem ali uma compensação no lugar, você tem um lucro ali, que tudo acaba se compensando e no final das contas, o lucro que deveria existir, que deveria estar ali para você, seria quase o mesmo. Mas aí vem a receita financeira, né, a despesa financeira, que acaba aniquilando bastante. E aqui entra o principal vilão, que é a narrativa. Por quê? Quando algumas pessoas compraram uma outra empresa, a Aeris, que faz basicamente pás eólicas, disseram o seguinte, olha, a energia eólica é o futuro. E particularmente eu concordo em partes com essa narrativa. Concordo que existe sim uma gama muito grande de infraestrutura a ser implementada nesse segmento. E aí as pessoas, com base nessa narrativa, decidiram comprar a empresa. O que todos devem saber é que a empresa ela acabou gerando uma desvalorização de mais de 90%. Ou seja, você colocou lá 100 mil reais, hoje você tem aproximadamente ali os seus 10 mil reais, por exemplo, até menos, a depender da cotação que você entrou na empresa. Então a Aeris não foi um bom investimento. E aí, Sebab vem com um papinho bem parecido. Eles dizem que o setor de eletrificação tem apresentado bom desempenho para fios e cabos, o que tem refletido na melhor demanda para o vergalhão. O leilão de redes de energia que estão sendo efetuados pela Enel, com o objetivo de ampliação e manutenção das redes, estão fomentando o mercado de fios e cabos. Opa, peraí. Então quer dizer que fios e cabos vocês vão ser beneficiados? Maravilha, pode até ser. Agora, será que isso daqui é o suficiente para justificar a empresa ter lucratividade? Porque pelo que eu entendi, e eu quero que você aqui nos comentários diga se eu compreendi de forma equivocada, mas o mix de produtos que mais trouxe valor não foram fios e cabos,
foram tarugos, foram ligas ali de alumínio, e não me parece que fios e cabos estaria entre as principais. Então, será que artificialmente, em algum período, talvez um ano, nós tenhamos um resultado melhor e depois nós voltemos para o ostracismo ou para a negação que está sendo a CBAV nesses últimos tempos? Pode ser que sim. E eles continuam, através da construção e manutenção de 6.400 quilômetros de linha de transmissão em 14 estados e uma previsão no segundo leilão aqui de mais 848 quilômetros, tá bom? E, enfim, eles trazem inúmeras justificativas para dizer que a CBAV é boa ou não é boa. Mas aqui você tem números que eu acho que são muito importantes de você enxergar. O volume de vendas aqui do alumínio geral, basicamente, ficou em 120 mil toneladas, ao passo que ali em 2023, no seu último trimestre, ficou em 128, ou seja, bastante em linha, uma queda singela de 6%. Você pode ver também que a receita líquida ficou quase ali próxima, tá bom? Ficou 11% abaixo, que não é uma variação tão grande considerando a commodity do período. E aí você deve se perguntar, André, já que as coisas são meio que parelhas aqui, o resultado deveria ser parecido? Não foi. Por quê? O lucro, e aqui eles trazem o EBITDA porque é mais confortável para eles, o prejuízo, na verdade, no primeiro trimestre de 24 foi de 30 milhões, ao passo que no quarto trimestre de 23 foi de mais de 500 milhões. Bem, aqui a receita financeira, mais uma vez, machucou bastante. E aquilo que eu falei para vocês, o volume de vendas do alumínio primário, que é o principal deles, voltou para o que era o primeiro TRI aqui de 23. O quarto trimestre aqui também foi um pouco excepcional, um aumento de 25%. E aqui, basicamente, está em linha com o que vem sendo produzido pela CBAV no geral, tá bom? Seguindo aqui, né, eles falam um pouquinho melhor a respeito desse processo de estabilização das salas forno e religamento dos fornos afetados em 2023. Vimos uma comparação, um aumento de vendas de 16%. Poxa, legal, houve um aumento de vendas, mas por que isso não foi refletido aqui nos resultados? Já que a commodity está muito parecida, o que aconteceu? Poxa, não me parece que houve um acréscimo significativo no geral aqui, até porque se você começar a fazer algumas contas, você vai ver que a margem da empresa não variou aquelas coisas aqui, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, você pode ver um pouco do balanço energético da empresa, eles vão mostrar um pouco do break-even aqui, que seria o valor, o cash cost, né, o quanto custaria efetivamente para produzir cada alumínio ali dentro, e eles trazem em real, que também acaba gerando uma confusão para o investidor, porque você tem que converter isso aqui para o dólar spot é meio complicado aqui, esse resultado não me trouxe nenhuma percepção positiva para o longo prazo. Eu quero, por fim, dar uma olhada aqui no endividamento com vocês, porque eu acho que é uma parte que vale a pena. Vamos ver se eles trazem, né? Porque nem sempre eles trazem isso. Investimento e endividamento está na página 15. Então, vamos lá para a página 15. Endividamento, maravilha. Eles trazem aqui que em março de 2024, o prazo médio está em 4,7 anos, sendo que o custo em dólar está em 6,27%. Gente, eu não preciso dizer mais nada. 6,27% em dólar é muita coisa, é algo surreal. E aqui eu mostro para vocês, ó, o USD, que é dólar, 80% da dívida é em dólar, 20% no Brasil, sendo que mais de 90% da receita é advinda do mercado brasileiro. E eles trazem aqui a questão da alavancagem. Gente, tá complicado, porque a empresa ela vai ter um descasamento, é só você ver. Ela tem um prazo médio de 4 anos, basicamente, e ela tem um custo de dívida líquida sobre EBITDA de 7 vezes, ou seja, você tem 4 anos para pagar, mas o que você tem de caixa hoje, considerando que você ainda está dando prejuízo, você consegue quitar em quase 8. Então, basicamente, o dobro do prazo. Será que eles vão ter que renegociar? Será que mais juros vão acabar atravancando a empresa? Bem, eu posso mostrar aqui para vocês, por fim, para a gente encerrar esse vídeo, que a empresa, ela usou 277 milhões de caixa e ela está hoje com uma posição relativamente confortável de 1 bilhão de caixa aqui dentro, mas sucessivamente, cada trimestre, cada prejuízo, mais e mais dinheiro está sendo consumido do caixa. E, infelizmente, os investidores da CBAV não podem contar com um bom investimento nessa empresa e até que ela não me mostre que muita coisa lá dentro foi saneada, eu particularmente não colocarei meu dinheiro. E claro, eu vou deixar aqui no final um vídeo em que eu falo de uma sacanagem que a CBAV fez em relação à emissão de ações e o pagamento de dividendos. Se você não sabe, vale muito a pena você conferir esse vídeo e também conhecer a nossa área de membros. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para mim. Deixar um joinha e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!